Olá! Seja muito bem-vindo, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou a Tani, sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta e vim aqui hoje fazer uma resenha de um livro que eu li recentemente de gestalt terapia. Eu não fiz ainda nenhum vídeo com resenha de livro mesmo, então esse é o meu primeiro vídeo. E eu quero saber de vocês aí depois no final, se vocês gostaram, se vocês querem outros livros com resenha. Então deixa aí nos comentários que pode ser que o nosso próximo livro de resenha seja o livro que você tá me sugerindo. Mas hoje eu vim falar de um livro que eu li recentemente, que é o Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia, que é esse livro aqui, que foi organizado pela Margaret Marras, tá? Eu acho que é assim que fala o nome dela, Margaret Marras. É um livro que traz 9 capítulos e assim como os livros da coleção de Gestalt Terapia, que traz, né, em cada capítulo um tema, um assunto diferente, escrito por um autor diferente, esse livro da Angústias Contemporâneas vai seguir esse mesmo modelo e vai seguir essa mesma linha de construção. Então, são 9 capítulos e cada capítulo foi escrito por um autor e traz um tema, um assunto diferente no seu contexto, tá? No seu texto, né? No corpo do texto. Não é um livro muito grande para começo de conversa, ele é um livro que tem aí 200 e pouquinhas páginas, 230 se eu não me engano, mas contando com aquele finalzinho dele, 231 páginas, mas contando com aquele finalzinho dele, sabe? Que vai trazendo o currículo de cada autor, aqui ó, os autores, o currículo de cada autor que escreveu cada capítulo, tá? Então não é um livro muito grande, os capítulos não são capítulos muito grandes. E o que eu achei bem legal desse livro é que você pode ler os capítulos separadamente, você não precisa necessariamente seguir a ordem, né, dos capítulos, começar no 1 e acabar no 9. Você pode ir lendo ele a partir das suas demandas e das suas necessidades. Então, esse é um livro bem legal que, de alguma forma, deixa uma autonomia para o leitor. Mas eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os 9 capítulos. Então, se você quer saber, né, tá interessado e quer saber mais sobre todos os capítulos, todos os assuntos, todos os temas, todos os autores, né? Eu vou explicar rapidamente aí um pouquinho de cada capítulo para vocês e vou dar a minha sincera opinião também sobre eles. Se você quer saber um pouquinho mais, senta que lá vem história. Como o próprio nome já diz, é um livro que vai trazer assuntos, temas pra gente pensar na nossa prática clínica na contemporaneidade. E até dando um spoiler, não só da prática clínica, tá? Tem um capítulo aí que fala só sobre as organizações. Mas vamos lá. É um livro, então, né, que vai trazer aí alguns questionamentos, vai trazer algumas ideias pra gente sobre alguns temas muito importantes de serem pensados e discutidos na nossa atualidade. E eu vou começar, então, eu achei que esse livro foi muito feliz em começar com esse capítulo. Capítulo 1, escrito por Enio de Brito Pinto, e não poderíamos falar de um capítulo com um tema diferente que não fosse algo relacionado à ansiedade, né? Para quem acompanha os textos do Enio aí, sabe que ele recentemente tem escrito bastante sobre ansiedade. Então, esse primeiro capítulo desse livro é um capítulo do Enio que fala um pouco sobre ansiedade. Mas assim, gente, ó, eu vou até ler aqui para vocês. O nome do capítulo é A Espera e a Ansiedade. Quem já acompanha Enio, já leu ali Dialogar com Ansiedade, ou já leu algum outro capítulo, algum outro texto dele sobre esse tema, pode até pensar quando vê, né, a espera e a ansiedade. Será que não vai ficar muito repetitivo? Ele não vai trazer ideias que ele já trouxe antes e é tipo mais do mesmo, digamos assim? Mas muito pelo contrário. Esse capítulo do Enio, eu tive a sensação que era como se fosse assim um complemento de outros textos que ele já trouxe, né, que ele já falou, que ele já escreveu, que ele já, né, publicou sobre ansiedade. É como se de alguma forma fosse um texto que complementasse realmente esses outros. É como um plus, um a mais, assim. E é claro, né, Enio nunca é desnecessário. Acho que as leituras, né, que eu faço em Enio, acho que você também deve sentir isso, né? Os escritos desse autor são escritos riquíssimos. Ele vai falar muito sobre, né, de maneira geral, não nesse livro aqui agora. Mas ele fala muito sobre o adoecimento psíquico, mas principalmente relacionando com a psicopatologia.
esse que é o mais genial do Ennio. E aí, aqui, nesse capítulo, ele vai falar um pouquinho da espera dentro da ansiedade, né? Então, é esse recorte que ele faz. E tem algumas ideias bem importantes e bem legais que ele traz aqui, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse capítulo para vocês. Primeiro, ele vai começar ali falando sobre o quanto a nossa sociedade atual perdeu a capacidade de esperar. Em uma sociedade, né, em um contexto onde tudo pra ontem, é tudo rápido, né, você manda uma mensagem e a pessoa já tem que responder na hora, se ela não respondeu na hora, ó meu Deus, né, ó céus, o que aconteceu, né, a gente foi perdendo a nossa capacidade de esperar. Ele até traz esse contraponto, assim, né, de que, antigamente, se você queria falar com alguém, você tinha que ir até um orelhão público, ligar no orelhão, né, perto da casa da pessoa, esperar alguém atender esse orelhão, pedir pra falar com a pessoa, né, então tinha um tempo de espera. Hoje as coisas são muito mais rápidas, são muito mais instantâneas mesmo, e a nossa sociedade, nós como humanos, estamos perdendo essa capacidade de esperar. E ele vai trazendo a espera como duas possibilidades diferentes. Uma espera passiva e uma espera ativa. E isso eu achei muito legal, eu não tinha visto nenhum outro escrito dele, nenhum outro texto do Ennio. A espera passiva, ela é uma espera introjetada, ela é uma espera moralista e que o contrário dessa espera é a pressa. Já uma espera mais ativa é uma espera ética, ela é uma espera calma, que tem confiança, né? Ela foi refletida. E o contraponto dessa espera ativa é a rapidez. Eu achei bem legal esses trocadilhos que ele vai fazendo, né? Com as palavras, eu achei bem fácil, assim, da gente conseguir compreender a ideia que ele traz. E essa espera ativa, ela vem de um diálogo entre a ansiedade e a paciência, né? Ele vai trazendo ali que se você tá dirigindo o seu carro, é um exemplo que ele traz que eu achei bem legal de compreender isso. Se você tá dirigindo o seu carro, você para num sinal vermelho, você vai ter que esperar nesse sinal vermelho. Mas existem duas formas de esperar esse sinal abrir. Se você introjeta as leis de trânsito, né, e tá ali esperando, porque se você passa no sinal vermelho, você vai ser multado, isso vai gerar uma consequência, essa espera pode se tornar, então, bem demorada, bem chata e, assim, uma eternidade para esse sinal ficar verde e eu poder passar. Essa é a espera passiva. Já a espera ativa, que é aquela que quando você tá parado no semáforo vermelho, você compreende, né, que é importante que você pare para dar vez ao outro passar e que em algum momento esse outro também vai parar e dar a vez para você passar. Essa é uma espera que é muito mais ativa. Eu acho que isso diz muito também sobre nossas posturas diante da espera, né? Sobre como a gente tem lidado com o esperar. Até fiquei pensando aqui, lendo esse texto, né, na pressa. E aí, olha só, a pressa como um sinônimo ali dessa espera passiva, né? A pressa que os nossos clientes muitas vezes chegam até nós na clínica, né? De melhorar, de ser curado, né? Então, achei bem legal esses dois pontos que ele trouxe aqui. Mas ele vai trazendo muito mais coisa, fala sobre o nosso mundo apressado, né? Como as comunicações e as nossas formas de comunicação com as tecnologias, né, e tudo mais, vem contribuindo para esse apressamento do mundo. Ele vai falar sobre como os indivíduos, né, foram trocando as raízes por âncoras. Ele diz, né, usa exatamente essas palavras. Então, antigamente, quando uma pessoa nascia, ela meio que já tinha, assim, todo o planejamento da vida dela, porque era tudo muito enraizado, não havia muita possibilidade de mudança, né? E hoje, muito pelo contrário, depois que o capitalismo, né, teve esse boom grande, as raízes foram trocadas por âncoras, né? Então, o indivíduo nasce, mas ele tem muita possibilidade de escolha, ele tem muita possibilidade de mudança, o que muitas vezes gera também muita ansiedade. E aí tudo vai se enrolando com essa psicopatologia que ele traz, né? E, por último, mas não menos importante, ele tem um trechinho que é mais ou menos umas 2,5 páginas, assim, é um trecho bem pequeno do capítulo, mas que ele vai falar sobre a espera de morrer.
como um convite à vida, como um convite a viver, né? Como se ele estivesse dizendo ali que se você não tem data de validade, né? Se não existe essa visão de que tudo um dia vai acabar, a gente não teria porquê ou para que cuidar da vida, não teria para que viver, não teria para que se reproduzir, né? Muita coisa deixaria de existir se a gente não tivesse aí um prazo para ir embora desse mundo, né? Seja lá para onde for. Acho que esses são os grandes os temas centrais desse capítulo. Eu achei muito bacana, achei muito legal. É um capítulo que traz muita aplicabilidade clínica, gera muitas reflexões em nós, então é um capítulo que vale muito a pena ler, tá? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o segundo capítulo, e eu vou ler aqui de novo qual é o nome do segundo capítulo, que é Gestalt Terapia e Psicossomática, escrito pela Karina da Silveira. Vamos lá então, né? Esse capítulo da psicossomática, na minha opinião, é um capítulo bem introdutório ao tema. Então, ele é um capítulo que vai trazer aí, né, um pouco sobre a visão de adoecimento enquanto uma ruptura dessa mente e corpo, né, que as coisas não estão... mente e corpo estão interligados, né, essas duas instâncias. Acho que essa é a palavra que eu tava buscando. Essas duas instâncias não são separadas. Tudo que acontece na mente vai impactar o corpo, e tudo que acontece no corpo vai impactar a mente. É como se fosse, assim, uma introdução aos estudos de órgãos de choque. Acho que essa é uma grande ponto-chave desse capítulo. Então, eu achei um capítulo muito bom para ler como uma introdução a esse tema. Porque ele vai trazer ali, né, todos os sintomas de um indivíduo enquanto cristalizações, né, de como esse indivíduo está em sofrimento, quanto esse corpo demonstra o sofrimento psíquico, né, esses sinais que o corpo dá de que o indivíduo não tá bem. Acho bem legal esse texto. E eu achei interessante também que no final desse capítulo, a autora vai trazer um exemplo de caso clínico, e é um caso clínico de uma criança de 11 anos, e é bem legal porque as crianças somatizam muito as questões psicológicas, né? Até porque a criança não tem essa comunicação verbal tão bem estabelecida quanto os adultos, e aí por muitas vezes não conseguir comunicar e expressar mesmo as necessidades e o que tá sentindo, né? Dessa forma verbal, a criança acaba somatizando muito. Então, ela traz esse caso clínico de uma criança de 11 anos, se eu não me engano, que ela atendeu. Então, é bem legal, bem interessante, mas, como eu disse, na minha visão, é um capítulo mais introdutório ao tema mesmo. Acho que se você gosta desse tema, se você quer se aprofundar nele, é um ótimo capítulo para começar. E aí, você depois vai surfar na onda da psicossomática, pega aí as referências que ela usou para escrever esse capítulo, dá uma lida também, acho que é bem legal. Então é um capítulo muito bom, mas é um capítulo mais introdutório ao meu ver, tá? E agora, o capítulo 3, eu vou ler aqui de novo para vocês, ó. Atualizações na concepção de saúde e adoecimento na abordagem gestáltica. Esse capítulo 3 foi escrito pela Carla Poppa. Eu sou apaixonada pelos escritos da Carla Poppa. Carla Poppa escreveu um livro que é O Suporte para o Contato. Então, como eu já tinha lido esse livro dela, O Suporte para o Contato, ela vai trazendo esse contraponto, né, entre saúde e adoecimento dentro da Gestalt terapia, entrelaçando com o conceito de suporte. Tá? Então, já que ela traz ali, né, o suporte para o contato, ela escreve esse livro falando sobre o desenvolvimento infantil através de auto e heterosuportes, ela traz também essa concepção de saúde e doença dentro dessa mesma ideia, só que de uma forma muito brilhante. Esse é um dos meus capítulos favoritos desse livro, de verdade. Eu tenho 2 capítulos que eu fiquei, assim, apaixonada. E esse, sem dúvida, é um deles. Eu acho bem legal, porque os escritos da Carla Poppa, ela também traz nesse capítulo, né, algumas coisas sobre neurociência. Eu acho que a Carla Poppa, ela tem uma escrita muito científica. Ela traz muitas referências nos escritos dela, tem muitos dados nas escritas dela, só que ao mesmo tempo, a forma que ela vai comunicar tudo isso ali através da escrita, né, é uma forma muito acessível. Eu acho que essa é a grande beleza dos textos de Carla Poppa, né? Ela consegue trazer o complexo, mas transformar ele em uma forma fácil de ler e de compreender. Não é um texto simples esse capítulo, não é um texto fácil e rápido de ler. Eu mesma precisei reler alguns trechos novamente, assim, enquanto eu tava lendo, pra tipo, opa, não, pera,
Acho que eu não captei bem a ideia. Deixa eu voltar aqui, né, pra entender melhor. Mas, independente disso, acho que foi até mesmo uma desatenção minha ali no momento, porque é um texto fenomenal, é um dos meus capítulos preferidos desse livro. E depois eu vou falar qual é o meu outro capítulo preferido desse livro. Mas eu não vou queimar a largada aqui, porque eu quero vir em outro vídeo para falar para vocês só sobre saúde e doença dentro da Gestalt terapia. E eu quero muito usar esse texto, esse capítulo da Carla Polpa, como base no meu próximo vídeo. Quero vir aqui falar, assim, detalhadamente sobre todos os pontos desse capítulo, porque ele é muito lindo e muito gostoso de ler também, tá? Agora o capítulo 4, né? Chegando aí quase na metade. O capítulo 4 é a preservação do eu nas organizações, uma abordagem preventiva. Esse capítulo 4, né? Esse capítulo 4 foi escrito pela Margaret Marras e é um capítulo bem legal porque ele vai tratar um pouquinho sobre como a Gestalt terapia pode estar dentro das organizações. Acho que a nossa abordagem carece um pouco mesmo, sabe? De textos e de conceitos, enfim, que embasem as pessoas que trabalham, né, dentro das organizações. Então, acho que esse texto ele é fundamental por isso. Ele traz várias reflexões, várias coisas interessantes para se pensar e, principalmente, ele traz, né, como alguns conceitos da abordagem gestáltica casam com a organização, com a aplicação da Gestalt numa organização, né? Digamos assim. Então, conceitos como necessidades, como campo, né? Então, pensar num campo organizacional. Conceitos como crescimento, a potencialidade de cada indivíduo, de cada colaborador, o desenvolvimento que cada um precisa ter. Então, acho que são conceitos, né, que de alguma forma se casam, né? Comunicam muito bem. E aí, por toda a influência filosófica também, né, que a Gestalt terapia traz, ela é uma abordagem que é muito bem aplicada dentro das organizações. E é isso que a autora vai trazendo aqui. Ela até faz um questionamento, né? A Gestalt terapia só vale para clínica, né? E ela prova e revalida que não. A Gestalt terapia, ela serve para diversos outros contextos, diversos outros lugares e principalmente as organizações são um desses lugares, tá? E ela vai trazer um pouquinho também sobre como a Gestalt terapia pode ser aplicada nesse contexto de recursos humanos, né, de RH. Então é um texto bem legal porque a gente não tem muitos textos que falam sobre a Gestalt terapia nas organizações, então acho que é bem válido por conta disso, tá? Agora o capítulo 5. Capítulo 5 tem o seguinte nome dele, né? Racismo à brasileira e sofrimento psíquico da população negra. Contribuições da Gestalt terapia. Esse capítulo 5 é escrito por Samantha Santos da Fonseca, tá? É um capítulo que vai falar e trazer as ideias do racismo enquanto uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Ele traz temas, né, questões do racismo extremamente importantes. Ele traz todo, né, o texto traz toda uma visão histórica da escravidão, do quanto isso, eu entendi muito bem isso, pelo menos nesse texto, né, do quanto essas feridas que foram deixadas, né, nesse momento histórico, foram passadas e estão presentes na nossa sociedade como um todo até hoje, né. Eu fiquei até pensando num contraponto aqui, né, e num complemento, digamos assim, né, do quanto esses traumas vivenciados, né, no tempo da escravatura são traumas que deixaram marcas na alma dos indivíduos, né, e que foram passados para gerações futuras, algo como um trauma, assim, que transcende, né, que passa aí de geração para a geração. É bem legal porque ela vai trazer um pouco dos processos de mestiçagem, né, que buscava-se com isso, o racismo à brasileira, né, o quanto a nossa cultura brasileira diz que não tem racismo, mas ao mesmo tempo ele é um racismo que acontece muito, mas a gente fica dizendo que não, né, o brasileiro tem esse costume, então ela desmistifica algumas coisas bem legais aqui, um tema bem importante. E mais uma coisa, ela vai trazer o sofrimento psíquico da população negra, né? Feridas, então, né, que precisam ser cuidadas e muito bem cuidadas. Porque são feridas que estão gritando por socorro. E aí, ignorá-las não vai fazer passar,
tá? E aí, então acho que esse capítulo do racismo é bem legal. E aí também, essa autora vai trazer alguns conceitos da nossa abordagem da Gestalt terapia e vai costurar e entrelaçar com o tema usado no capítulo dela, tá? Então, apresenta ali alguns conceitos bem interessantes também, né? Ajustamento criativo, né? E por aí vai, que são bem interessantes, pertinentes para esse capítulo, tá? Acho bem legal também. Agora, vou falar para vocês sobre o capítulo 6. O capítulo 6 é opção versus orientação sexual, o que de fato pode ser escolhido. Esse capítulo escrito pelo Ailton Gomes. Vamos lá. Eu achei bem legal esse capítulo porque ele vai começar o capítulo de uma forma assim, bem introdutória. Ele vai trazer alguns conceitos da sexualidade, ele vai trazer, né, qual é a diferença ali, né, entre desejo sexual, entre atração sexual. Ele traz diversas diferenças e o bem legal desse capítulo é que ele traz até, ó, algumas tabelinhas aqui que nos ajudam a entender melhor e a compreender melhor tudo isso que ele vai discutir, né? Ele vai trazer até aqui algumas formas de compreensão de autores diferentes, né? Sobre as questões de orientação sexual, o que cada um considera, né? Por aí vai. Então, é um texto bem interessante, mas ao meu ver também é um texto introdutório, assim como o da psicossomática. Acho que se você se interessa por esse tema, é um ótimo texto para iniciar os estudos, né? Ele vai trazer muita coisa legal. Só que tem um ponto nesse texto que me chamou muito a atenção e eu achei bem genial da parte do autor. Ele vai trazer um pouco do sofrimento psíquico vivenciado pela comunidade, e eu vou dizer aqui a sigla que ele usou, tá? LGBTQI+, ok? Ele vai trazer, então, o sofrimento psíquico de cada um das letrinhas, digamos assim, né? Dessa população. Então, ele vai trazer o sofrimento psíquico mais vivenciado ali pelas lésbicas, pelos gays, e aí, por aí vai, né? Compondo todas as letras da LGBTQI+, ok? E aí, eu achei bem legal porque ele também vai trazer alguns conceitos da Gestalt terapia, entrelaçando com a temática e o assunto do capítulo. Principalmente, né, tem um trechinho ali que também não é muito grande, mas que ele fala sobre o self, né? O self enquanto uma instância, digamos assim, né? O self como uma forma de manter a saúde dentro dessas questões de orientação sexual, tá? Acho bem legal e ele deixa bem claro que é uma orientação e não é uma opção sexual. É bem legal esse capítulo porque é introdutório e desmistifica alguns tabus e algumas coisas que podem ser dúvidas e questionamentos de psicólogos que talvez não tenham tanta afinidade com esse tema. Acho super importante ler, porque é um sofrimento psíquico dentro dessa população também e muito grave, muito diferente, muitas vezes vivenciado por outras populações. Então, é um texto bem bacana de ser lido. Eu, particularmente, gostei bastante. É um texto bem levinho, tá? E aí, o texto 7. O capítulo 7. Capítulo 7 fala sobre masculinidade e Gestalt terapia, Esparta e a contemporaneidade, um capítulo escrito por Bruno Antônio de Lima Nogueira. Esse capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre os papéis de gênero, né? Então, ele traz ali, começa a falar sobre os papéis de gênero, então, em relação à cor, né? Os meninos usam azul, as meninas vão usar rosinha. Quando uma pessoa, né, uma mulher tá grávida, já começa a se questionar ali, né? Se o quartinho vai ser azul, se o quartinho vai ser rosinha, né? Até mesmo quando uma criança, né, chora. Se for um menino, uma criança, menino chorando, muitas vezes isso é tido culturalmente, né, como para de chorar, né, homem não chora, para de fazer isso. E, em outro lado, quando é uma menina que chora, isso socialmente muitas vezes é incentivado, né? É visto como olha, ela é uma demonstração dos sentimentos dela, né? E é valorizado. E aí eu pensei bastante, lembrei bastante dos textos de Simone de Beauvoir, né? Das ideias da Simone de Beauvoir, dentro, né, dessa questão social. É como se ele estivesse trazendo ali os impactos que esses papéis de gênero têm pro masculino e pro feminino, né? Esses papéis de gênero aí. O que é masculino, o que é feminino, qual as consequências
que isso vai ter dentro do masculino, né? Então, ele traz um dado muito importante sobre as consequências negativas desses papéis de gênero masculino, né? No sentido de que os homens, por serem ensinados de que não devem demonstrar sentimentos, de que não podem chorar, de que não podem, né, diversas coisas, são a população, né, que menos procura ajuda na saúde mental. É a população, muitas vezes, né, acho que vocês devem ter vários exemplos aí para também corroborar todas as ideias dele, que não buscam ajuda médica quando precisam, e muitas vezes os homens acabam morrendo mais cedo que as mulheres por deixar de cuidar, de prevenir doenças, tá? Então, acho bem legal esse capítulo, mas me lembrou bastante as ideias ali da Simone de Beauvoir, só que, claro, de uma maneira um pouco diferente, ok? Capítulo 8 é um capítulo sobre envelhecimento. O capítulo é sobre os desafios do longe viver na sociedade atual, escrito por Clayton Gomes Peixe. Esse capítulo vai trazer um pouco do envelhecimento na nossa contemporaneidade, né? Ele vai trazer o histórico do envelhecimento, como o envelhecimento era visto, era percebido, né, por culturas mais antigas, como o envelhecimento é visto e percebido hoje. Ele vai falar sobre uma sociedade que a gente vive que valoriza a juventude e aí automaticamente, né, desvaloriza o envelhecimento, sendo que o envelhecimento é algo que é impossível de ser freado. O envelhecimento tá aí, estamos envelhecendo. Eu era uma no começo do vídeo, já envelheci um pouco até o final desse vídeo. Você também, então a gente tá envelhecendo o tempo todo, né? Algo que faz parte do viver esse envelhecimento. Então ele traz todas essas ideias, né? E também alguns conceitos da nossa abordagem atrelados aí com o processo do envelhecimento, como ajustamentos criativos que são necessários ser feitos, né, no envelhecimento, como essa ideia também de fronteiras, de campo, as potências, né, do envelhecimento, o que se ganha também com esse envelhecimento, com as experiências, né, e diversas outras coisas. Ele traz, acho que isso é bem legal, ele traz a potência que o envelhecimento tem. A gente está numa sociedade que valoriza a juventude, né, e pensar no envelhecimento muitas vezes é tido como ruim, mas ele traz essa ideia, né, de um envelhecimento que tem uma potência. Acho que essa visão da potência dentro do envelhecimento é bem bacana, bem legal, e é um texto para ser lido não só por psicoterapeutas, né, que atendem aí idosos, mas também para pessoas que atendem qualquer faixa etária, tá? Então, bem gostosinho de ler esse capítulo, bem assim, mamão com açúcar, sabe? Aquele capítulo que você lê e é gostoso de ler. Esse é um capítulo gostoso de ler. Mas, agora eu vou falar de um outro capítulo, que esse foi um dos meus favoritos também, junto com Carla Polpa, né, que fala sobre saúde e doença. Esse capítulo, o último, capítulo 9, é um dos meus preferidos desse livro. Eu acho que se eu pudesse escolher mesmo, meus preferidos seria o da Carla Polpa e seria esse último que é escrito por duas autoras, ó. Daniela Pupo Barbosa Bianchi e também por Patrícia Barrachina Camps. Esse capítulo 9 é um capítulo que fala sobre luto e enfrentamento na contemporaneidade. Então ele é um capítulo bem gostoso de ler. É assim, né, gente? Como eu vou falar que um capítulo de luto é gostoso de ler? É porque por mais que seja um tema difícil, né, porque a gente tá falando sobre morte, sobre morrer, né, então não é um tema super levinho e gostoso, mas as autoras trazem esse assunto, esse tema, de uma forma leve e gostosa. Eu diria até que de uma forma poética. E isso é muito difícil de se ver, né? Um texto com uma densidade dessa e ao mesmo tempo com uma leveza. Então, acho que essa é uma grande riqueza desse capítulo, né? Esse capítulo vai falar sobre os processos de luto e uma das minhas partes favoritas é que esse capítulo fala sobre as teorias do apego no luto, né? E de que forma cada um dos apegos vai vivenciar e experienciar esse processo de perda. Ele vai falar do apego seguro, do ansioso ambivalente, do ansioso evitativo e do apego desorganizado. E ele também vai falar, né, desse processo dual que acontece no luto e alguns conceitos da nossa abordagem dentro do enfrentamento ao luto, tá? Como ajustamentos criativos também que são muito necessários.
Mais uma coisa que eu também não vou queimar largada é ficar falando muito desse capítulo, porque eu quero vir aqui fazer um vídeo só sobre o luto e quero usar esse texto também muito maravilhoso pra falar sobre esse tema. E aí, enfim. Mas acho que é um texto bem legal, porque muitas vezes na faculdade, assim, a gente estuda as 5 fases do luto. E isso é algo extremamente ultrapassado. A gente já tem novas compreensões, novas formas de enfrentar, de estudar, de compreender o processo do luto. E eu acho que esse capítulo é o pontapé inicial para conhecer outras formas de enfrentamento do luto. Capítulo, então, denso, mas leve ao mesmo tempo. As autoras foram extremamente felizes de de escrever esse capítulo dessa forma tão leve em um tema tão difícil. Bom, essa foi a minha resenha sobre o livro Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia. Compraria de novo? Compraria. Compraria muito de novo, tá? Mas principalmente por esses 2 capítulos da saúde da doença e do luto, que valeram muito a pena, foram meus capítulos favoritos. Me conta aqui no comentário, nos comentários, se você já leu esse livro, o que você achou, qual foi a sua percepção desse livro, se isso bate com a minha, se não bate, quero ouvir também a opinião de vocês sobre esse livro. E também não esqueçam de deixar aqui nos comentários outros livros que vocês gostariam que eu fizesse resenha aqui também, para que eu possa aí, quem sabe, futuramente gravar um vídeo com a sua sugestão de livro, tá? Então não esquece de deixar aqui e a gente se vê em uma próxima oportunidade.